Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ministrar todo o capítulo. Se puder ter aqui uns 2 copos com água, por favor. Porque aqui bebe água para valer. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Uma alegria nós estarmos aqui nesta noite com os irmãos, poder compartilhar aquilo que Deus tem permitido nós compreendermos e entendermos da parte do Senhor. E, como eu falei com o pastor Ângelo, essa mensagem ela é extremamente importante, porque ela fala sobre o perigo de negarmos a doutrina da ressurreição. E nós vamos aqui trabalhar em 1 Coríntios capítulo 15, um assunto muito sério. E eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT, e aí os irmãos acompanham nas suas versões. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Não precisa não. Pode ser se tiver algum operacional aí. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a seguir. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Verso 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Verso 7. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Verso 21. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Verso 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Estão me ouvindo bem? Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo, e no caso é Deus. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós? Por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que se dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outros para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e a estrela têm outros. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano, natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. 45. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra,
enquanto segundo o homem veio do céu. Os que são da terra são como um homem terreno, e os que são do céu são como um homem celestial. Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, então se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E amém. E ufa. Amém. Graças a Deus. É bem extenso, mas é proposital. Meus amados irmãos, perceberam a extensão do capítulo? A extensão do texto? Em nenhum outro lugar você verá uma explicação tão completa e complexa sobre a doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo ele cita em textos aqui e acolá, mas aqui na igreja de Corinto ele precisa fazer uma explanação completa sobre este assunto. Por quê? Quando a gente estuda o contexto, a cultura, o povo de sua época, quando a gente começa a olhar para como era isso, a gente consegue compreender melhor o que o apóstolo ele quer dizer. Porque ele diz para um povo que tinha uma prática, que tinha um conhecimento sobre as coisas espirituais. O apóstolo Paulo ele está na Grécia. Ele está na cidade de Corinto. E quando o apóstolo começa a pregar a palavra de Deus na região da Grécia, o que nós podemos observar lá em Atos 17? Ele estava na capital, ele estava em Atenas, e ele vai ali ao encontro de alguns filósofos, essas pessoas que gostam de ficar discutindo sobre a finalidade da vida, as coisas da vida. E aí, esse povo que ficava, né, muitas vezes viajando mesmo, sabe? Viajando na maionese mesmo. E aí, o que acontece? Aí ele vê o altar ao Deus desconhecido. E aí ele fala, essa aqui que vai ser a minha deixa. E aí ele começa a falar do altar do Deus desconhecido. Porque os gregos gostavam de novidades, gostavam de coisas interessantes. E aí eles começam a ouvir o apóstolo Paulo. O apóstolo está ali, né, conquistando os seus ouvintes, mas quando o apóstolo Paulo fala que Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, na hora acabou a conversa. Sabe o que eles falaram para Paulo? Sobre estas coisas te ouviremos depois. Está lá em Atos 17, 32. Por que isso, irmãos? Porque eles eram resistentes ao evangelho? Não. É porque na mentalidade deles, eles aprenderam
um conceito do dualismo filosófico. O que é isso? O corpo é mau, a matéria é má, é ruim, e o espírito é bom. Ou seja, a morte é a libertação do espírito. A morte faz com que o espírito ganhe liberdade, porque aquilo que aprisiona ele é desfeito. E agora, o espírito voltar àquela prisão, àquele cárcere, isso não entrava na cabeça de um grego. E muitos foram se convertendo na igreja de Corinto, possivelmente aqui eram os saduceus também. Se você ler nos evangelhos de Jesus, os saduceus, eles também não criam em ressurreição de mortos. Os fariseus sim acreditavam nisso daí. Mas o que acontece? Ele fala que alguns estão ensinando no meio de vocês a doutrina de que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo lida com uma igreja imoral, moralidade sexual, incesto e tudo mais. Ele lida com um problema de ordem social. Ele lida com um problema de ordem litúrgica, porque o culto era uma bagunça. Ele lida com essa questão social na questão da ceia, porque os mais endinheirados faziam pouco caso dos mais pobres. Então o apóstolo ele lida com partidarismo, porque uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Cefas e Pedro é a mesma coisa. E aí tinha aqueles partidos pior de todos, aquele partido pior de todos. Eu sou de Jesus. Mas como você vai dizer para mim, irmão, que eu sou de Jesus é o pior partido? É aquele que nega a autoridade pastoral dentro da igreja. Meu pastor é Jesus. Eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus. Esse é o pior de todos. É aquele que nega a autoridade da figura de um pastor e que não pode, de hipótese alguma, está acontecendo. Então ele lida com meninice, ele lida com partidarismo, ele lida com imoralidade, ele lida com problemas sociais, ele lida com problema de culto. Agora ele vai lidar com um assunto extremamente pesado, que negar a doutrina da ressurreição de Cristo é negar a doutrina base, a doutrina fundamental do Evangelho. Irmãos, Evangelho, cruz de Cristo sem ressurreição, é conversa fiada, é balela, não adianta de nada. Então, eu negar a doutrina da ressurreição, como havia alguns que estavam na igreja de Corinto, negando, primeira coisa, é negar a verdade do Evangelho e negar as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui nesse primeiro capítulo, nos primeiros versículos de 1 Coríntios 15, ele vai falando que, olha só, vamos voltar para o texto. Abra a sua Bíblia e volte lá, não feche não. Versículos 1 ao 3. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nela permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era importante, mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que os profetas, que Gênesis, que os escritos, que todos os livros, quase todos os livros do Antigo Testamento, fala da ressurreição do Messias, fala do sofrimento do Messias, fala da vinda do Messias. Então, as Escrituras, o Antigo Testamento, fala de Jesus Cristo. Agora vem o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus Cristo falando que esta palavra é cuidai-se em mim ter vida eterna.
Então, o evangelho de nosso Senhor, ele fala sobre ele mesmo, sobre a ressurreição. Quando ele está no caminho, ali no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos, ele faz uma pregação em todo o Antigo Testamento para aqueles 2 homens. Ele fala sobre ele fala sobre sua morte, ele fala sobre a sua ressurreição. Então, negar a ressurreição dos mortos é negar a verdade do Evangelho e as Escrituras. Esse é o primeiro perigo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Coloca para mim, por favor. Olha isso daqui. Paulo dizendo a Timóteo: para que eu, se demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A igreja é o fundamento, é a firmeza da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é o firme fundamento da igreja. Nós estamos construídos sobre esta pedra. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios que cada um cuide como edifica sobre esta igreja. Então, se eu remover o alicerce, remove o alicerce aqui da congregação Peniel, se tudo isso não vem abaixo, então eu retirar a doutrina da ressurreição, é eu tirar a verdade do Evangelho e a verdade das Escrituras. E é o que é mais feito hoje em dia. A gente vive num momento em que tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. A minha verdade não é a sua verdade, é assim que eles pregam. Então, a gente vive também no outro conceito. Eles falam que a cultura é fluida. Ou seja, cada um toca, vai de acordo com o que acha legal, bacana. A cultura hoje não é sólida, ela é fluida, ela se transforma, ela se modifica com muita facilidade. Então é isso que eles pregam hoje, é isso que nós vivemos. E a igreja, ela foi chamada, irmãos, para influenciar o mundo, para ser sal da terra. Não é para a igreja copiar o mundo, não é para a igreja se parecer com o mundo. A igreja foi chamada para ser, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Olha, e aí o que a gente vê hoje? Eu vou falar. Venha para as festas do São João, mas com Cristo. Venha para a festa da roça. Festa country. Irmãos, isso é copiar o mundo. Ezequiel, ele fala uma palavra muito forte para os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ensinar a lei, deveriam ensinar as escrituras, mas eles não faziam isso. E aí o profeta, ele fala assim, Deus através do profeta: vocês estão santificando o que é profano e profanando o que é santo. O apóstolo foi por causa deste evangelho, porque os homens morreram, pagaram o preço, esperando. Hoje nós temos que ser gratos a Deus por esses homens. E Paulo está dizendo para Timóteo, a igreja é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade. E aí o diabo vem, né? E a liderança, infelizmente, algumas lideranças, não posso generalizar também, começa a flexibilizar o negócio. A gente precisa ganhar pessoas para Jesus. A gente precisa, não sei o quê. Sabe o que isso se chama, irmãos? Pragmatismo religioso. Vamos fazer o que dá certo e não o que é certo. Esse é o problema de algumas igrejas por aí afora. Não sou mais santo que ninguém. Não estou querendo aqui ser dar um de melhor do que alguém, de forma nenhuma. Mas aqui muitos já nos conhecem de longa data, sabe do nosso histórico de vida, por onde passamos, o que já vivenciamos antes de servir a Jesus. É a mesma coisa, só que com outra roupagem. É a mesma coisa com outra roupagem.
E outra coisa, negar a doutrina da ressurreição, negar a verdade do Evangelho das Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Olha o que Paulo continua dizendo também para Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. É por isso que eu gosto dessa da NVT, porque ela traz aqui uma forma muito esclarecedora para nós. Por que ele coloca assim toda a Escritura? Por que ele coloca esse artigozinho A aí, ó? Porque se ele tira e ele diz toda a Escritura, eu posso generalizar qualquer Escritura. Eu posso pegar um livro de um escritor brasileiro famoso, eu posso pegar um livro de um escritor americano consagrado mundialmente e posso jogar no mesmo pacote. Mas quando Paulo ele delimita usando o A, ele está dizendo que não é qualquer escritura, mas é a escritura da palavra de Deus, que é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, irmãos. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Muitas vezes a gente sofre esse assédio, principalmente quem é pastor de igreja. Muitas vezes a gente pode, às vezes a gente quer, tipo assim, puxa, por que a minha igreja não está crescendo? Aí às vezes a gente quer cair nesse negócio do pragmatismo, mas aí a gente tem que fazer o que é certo. E tem gente que cai logo mesmo, copia, faz, e vamos chamar, e bota gente para dentro, e faz, e acontece. E aí, cadê a igreja sal da terra? Cadê a igreja temperando o mundo? Cadê a igreja convertendo o mundo? Convertendo a igreja. Então nós não podemos negar de forma nenhuma a doutrina da ressurreição, porque a gente nega a verdade do Evangelho das Escrituras. Outro ponto, negar a doutrina da ressurreição é negar a doutrina da expiação e é afirmar que estamos em pecado. Volte aí para 1 Coríntios capítulo 3 e 4. Eu lhes transmiti 3, 4. Não, é 15, 3 e o 4. Capítulo 15, versículo 3 e o 4. Isso aí. Eu lhe transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz das Escrituras, verso 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Ou seja, agora pula para o verso 17, por favor. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, se eu nego a doutrina da ressurreição, como alguns estavam fazendo lá na igreja de Corinto, eu estou negando a doutrina da expiação e afirmar que ainda estamos em pecado. O que é a expiação de Cristo? É o seu sacrifício, que gostam de usar uma palavra escrita assim, sacrifício vicário. O que é isso? É uma substituição. Cristo, ele nos substitui ao morrer por nós na cruz do Calvário. Ao invés de ir você, ao invés de eu ser sacrificado, Cristo, ele assume toda a culpa e ele faz o quê? Ele aplaca a ira de Deus, porque o pecado, ele suscita a ira de Deus e confronta a santidade de Deus. Então Deus tem que executar julgamento, porque o pecado está ali confrontando a santidade de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, esse pecado, ele é justificado, e a gente também vai entrar na doutrina da justificação. Então, expiar é cobrir, ou seja, é resgatar, é cobrir, é não imputar sobre mim e você o pecado sobre nós. Negar a doutrina da ressurreição é negar uma doutrina fundamental, que é a expiação de Cristo. Vocês percebem que uma afirmação
ela nega inúmeras doutrinas dentro da Bíblia Sagrada. Vocês vejam o tanto que o apóstolo Paulo ele lida com esse assunto. Por isso que a gente tem que se deparar, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que encarar a Bíblia com muita seriedade e respeito, e não achar que isso aqui é uma história da carochinha. E ter muita preocupação com isso daqui. E olha só, o que acontece? A doutrina da expiação é um conceito central na teologia cristã, que se refere à crença de que Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pagou o preço pelos pecados da humanidade e possibilitou a reconciliação entre Deus e os seres humanos. Essa doutrina é fundamental para entender a salvação e o propósito da vida cristã. Então Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Romanos 4:25. Agora, o capítulo 4:25 também. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E aí a gente também entra na doutrina da justificação. Então, eu negar a doutrina da ressurreição, é eu negar o plano de salvação, é eu afirmar que ainda estamos em pecados. Porque se eu prego que Cristo não ressuscitou, então eu batalhando todo dia contra o meu pecado, eu batalhando todo dia contra a minha fraqueza, eu perseverando, eu lutando, então para que serve? Para que adianta? Para que eu vou ficar pagando preço? Para quê? Para que eu vou buscar santificação? Se que Cristo não morreu. Então vocês percebam como que isso é muito delicado que Paulo está tratando aqui. E outra coisa, terceiro ponto, negar a doutrina da ressurreição é negar a doutrina da justificação. A doutrina da justificação nada mais é que declarar sem culpa diante de Deus. Mas como é isso? Eu gosto de citar bastante esse exemplo. O juiz da terra, o juiz de direito, ele absolve ou te condena de acordo com o conjunto de provas que ele tem em mãos. Ele analisa as provas e ele vai te absolver, vai te condenar. Quando a gente olha para Deus, o Supremo Juiz, aí a coisa é totalmente diferente. Ele olha para nós e ele fala assim, rapaz, a capivara desse homem aqui está grande, né? A ficha corrida está extensa. É muita condenação, não tem recurso, não tem outra instância, não tem recurso, não tem nada que ele possa fazer. Mas aí ele olha para Jesus, ele olha para o sacrifício de Cristo, aí ele fala, rapaz, o que ele fez foi suficiente, o que ele fez foi muito forte. Então vamos fazer o seguinte, e ele se arrependeu. Aquela pessoa está ali se arrependendo dos seus pecados, está crendo no Evangelho. Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar ele sem culpa. Eu vou dar a sentença. Vai estar absolvido da condenação do pecado. Ou seja, você está livre em Cristo Jesus. Sobre ti não pesa mais a condenação. Portanto, todos que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito. Não há condenação sobre o povo de Deus. Essa é a doutrina da justificação. Você, quando falta no seu trabalho e você leva um atestado, o atestado te dá aquela declaração e que você não perde o seu dia de trabalho, você não leva a falta ali, porque o atestado te justificou, ali está dizendo por que você não esteve presente. Então, toda vez que um pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele olha para a cruz de Cristo vazia, o Cristo ressurreto, ele é perdoado os seus pecados e ele é declarado justo diante de Deus. Isso é muito importante. Romanos capítulo 3, 21 ao 24. Que horas termina? O pastor Ângelo sabe?
Então vamos lá. Romanos 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Pronto, pode seguir. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ninguém alcançou o padrão da glória de Deus por causa do pecado, mas através de Jesus Cristo nós alcançamos um padrão pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. A gente alcança um padrão diante de Deus para ser declarado sem culpa, ou seja, porque ele nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Negar a doutrina da justificação é negar, ou da ressurreição, é negar isso daqui. E isso é muito sério. É você tirar a esperança. É você tirar a esperança do pecador. É você tirar a esperança daquele que está na igreja. É você tirar a esperança da pessoa que está ali batalhando dia após dia. E o que ele fala aqui, meus irmãos? Sobre... Vamos, pula lá para o versículo 26, por favor. 26. Não. Romanos 3, 26 e 28. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ou seja, bota lá rapidinho. Deus, ele é justo e justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. Próximo. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não! Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Verso 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não por obediência à lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. A lei, ela é ruim? Não é, porque é mandamento divino. Foi dado por Deus. Mas quando Paulo fala sobre a lei, é porque a lei, ela serviu como um pedagogo. Ela serviu o quê? Como que a lei funcionou nos tempos de Moisés? Ela funcionou da seguinte forma. O que é por exemplo, um professor? Eu sou professor do 4º ano. Eu estou atuando como um pedagogo. O que eu faço? Eu estou cuidando das crianças, eu estou ensinando as crianças, e quando os pais chegam, eu conduzo as crianças aos seus pais, e os seus pais levam para viver a vida deles dentro de casa. Então, basicamente, é isso que a lei tinha, esse papel. Ela fazia isso. Ela mostrava o pecado, ela te condenava no pecado, mas ela não te dava saída, ela não te dava graça, ela não te perdoava os pecados. Ela cumpre um papel até que Cristo cumpra toda a lei, e por sua morte na cruz do Calvário, ele inaugura um novo tempo em que todos agora andam debaixo da graça de Deus e estão perdoados e justificados. Ou seja, é pela fé e por Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Ou seja, a lei te mostrava o pecado e te condenava, mas Cristo te mostra o pecado e te absolve. Cristo te mostra o pecado, mas promove a graça e te liberta da condenação do pecado. É isto que servia a lei. Então a lei, quando Paulo ele trata sobre a lei, ele não está dizendo que a lei é ruim. É por isso que tinha um problema na igreja, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas tinha um problema muito grande, sabe qual era? Era o seguinte, o que a carta aos Gálatas dizia? Que o apóstolo Paulo era um profeta meia boca, a mensagem era pelas metades. Ou seja, não, é o seguinte, vocês estão, esse apóstolo aí, ele pregou uma mensagem pela metade. Só a morte de Jesus Cristo não é suficiente. Nós temos que obedecer
a circuncisão de Moisés. Nós temos que passar pelo rito da circuncisão de Moisés. Aí o apóstolo Paulo ele fala assim: quem enfeitiçou vocês a dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente? Fala que o povo está enfeitiçado mesmo, macumbado mesmo, irmão. Quem enfeitiçou vocês para deixarem a doutrina do evangelho da graça de Deus? Queria colocar algo a mais. O sacrifício não é suficiente. Tem que fazer mais um negocinho aí. E esses de hoje em dia são os adventistas. Então o que acontece, meus irmãos? O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente, é eficiente, é eficaz, é necessário. E é o que nos justifica diante de Deus. É isso que nós temos que entender. Não precisa de mais nada. Mas também não significa que ser liberta em Cristo Jesus vai dar o direito de fazer, pintar e bordar e fazer acontecer. Porque ele fala assim, Paulo já sabendo como é que o povo é, Paulo ele fala assim, olha, não usem da liberdade em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Então Paulo já poda logo aqueles que queriam, né, ser libertinos, porque uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Quarto ponto, negar a doutrina da ressurreição é negar um fato histórico. O que a Bíblia fala? O que 1 Coríntios 4:10 fala? Bota, por favor, capítulo 15, versículo 4 ao 10. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Próximo. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Isso aqui não é presunção do apóstolo Paulo, tá? Ele não foi exaltado, não. Ele está falando que o trabalho dele foi pesado, foi árduo. E ele foi o que mais sofreu, o que mais apanhou, sofreu muito. Segundo aos Coríntios 11, fala o sofrimento de Paulo. Então, vocês percebem uma coisa? Que negar a ressurreição de Cristo é negar o fato histórico. A ressurreição aconteceu, irmãos. As pessoas querem dizer o quê? Olha só o que havia na Grécia, no contexto grego. Havia um ensinamento e os apóstolos Pedro, João, Paulo, eles combatem esses falsos mestres. A doutrina do gnosticismo. O que é a doutrina do gnosticismo? Eles falam que o Cristo, que é o divino, ele assumiu a forma humana de Jesus. Aí para mim é incorporação, né? Ele assumiu a forma do Jesus humano, viveu lá, tal coisa, não sei o quê. E aí, quando foi para a cruz do Calvário, o Cristo divino saiu do corpo humano, do Jesus humano, Jesus histórico. E aí, o que aconteceu? Quem morreu lá foi o Jesus no homem, o Cristo divino não. Por isso que o apóstolo Pedro, já repararam que João, ele sempre fala,
Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o que sou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você vê que o apóstolo João está o tempo inteiro afirmando que Jesus é alguma coisa, porque a divindade de Jesus estava sendo questionada. Jesus é 100% humano, 100% divino. Ele não é 50-50, como alguns pregavam também. Não, irmãos. Então, é negar a doutrina da ressurreição, é negar um fato histórico. Ele disse que Pedro viu, João viu, depois os 12, depois os 500, depois Tiago e algum que estava vivo. Se Paulo estivesse pregando besteira, o povo mandava Paulo calar a boca na hora. Então, foi um fato histórico, foi um fato verdadeiro. E este mundo aí fora tenta negar que Jesus Cristo verdadeiramente existiu. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Primeira de João, 1, do 1 ao 3. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos, ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Viram quantas vezes ele fala? Ouvimos e vimos, ouvimos e vimos, ouvimos e vimos. Porque ele estava enfrentando os gnósticos, que negavam a divindade de Jesus. É isso é muito sério aqui, irmãos. E hoje nós temos que ser um defensor do Evangelho, um defensor da palavra de Deus. Porque esses homens enfrentaram os falsos mestres, os hereges, desde muito tempo. Outra coisa, Jesus aparece a Madalena, Jesus aparece ao discípulo de Emaú, com os apóstolos no cenáculo, com Tomé ausente depois que o Tomé é presente, no lago de Genezaré e no monte da Galileia, lá na Galileia. Jesus, ele vive para todo sempre, irmãos. Quinto, negar a doutrina da ressurreição é afirmar que é perda de tempo pregar, é chamar Deus os pregadores de mentirosos e que ter fé em Jesus é inútil. 1 Coríntios capítulo 11, 15, 11 ao 17. 15 do 11 ao 17. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus. Pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Agora pula lá para o versículo 30. 30. E nós? Por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra a fera, isto é, aquela gente de Éfeso, se não há ressurreição,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não deixem se enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhes digo que algum de vocês não tem o menor conhecimento de Deus. Olha o tom de Paulo sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, então eu estou contando uma história para vocês, como eu conto para os meus alunos. Então vocês estão jejuando, vocês estão passando fome. Se Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, então Deus mentiu. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então eu estou mentindo para vocês. A fé de vocês é inútil. Vocês estão perdendo tempo. Quem podia estar ali, ó. Qual é o nome daquele boteco lá perto do pé de manga ali, ó? Hein, Ângelo? Boteco lá do cidadão lá, né? A gente devia estar lá no boteco do cidadão lá, fazendo o quê aqui na terça-feira? Cansado de ralar o dia inteiro em Brasília. Vejam só o engano do diabo entrando dentro da igreja de Corinto, porque ele fala: por que algum de vocês negam que Cristo não ressuscitou dos mortos? Vocês percebem como esta negação destrói toda a nossa fé cristã, irmãos? Destrói tudo que a gente crê, destrói tudo que a gente fez, destrói esses 22 anos que eu estou no Evangelho, destrói esses 20, 30 anos que você está no Evangelho. Joga por terra tudo isso. Porque a morte de Cristo é a nossa esperança. E a gente vai tratar isso daí. E aí ele fala assim, olha só como esse povo é hipócrita e é incoerente. Põe o versículo 29, por favor, meu filho. Vai ficar com o dedo calejado aí. E os que dizem os que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles? Por que se batizam em favor dos que já morreram? Olha como esse povo era tolo. Se eles negam a doutrina da ressurreição, porque não, o parente morreu, será que foi salvo? Então, peraí, me batiza em nome do fulano lá. Eu estou representando fulano. Batiza aí, eu vou batizar aí, você está entendendo? Os mormons fazem isso, viu, irmãos? Batiza aí, porque eu vou resgatar. Vocês já viram aquele negócio? Não, vamos acender uma vela, porque fulano está lá no purgatório. Quem sabe, né? Vamos conduzir a alma do cidadão ali, né? Vamos rezar para ele. Ou na doutrina kardecista, vamos fazer o seguinte, vai acontecer que os espíritos elevados, eles vão entrar no umbral. Umbral é a região dos espíritos maus que ficam vagando ali, né? Aí vem os espíritos de luz e convencem, faz tipo uma cura. E aí aquela pessoa aceita, quer assistir a novela Viagem, né? Aí vai, e aí ele vai lá para o céu, né? Aí se ele não nega, aí se ele não aceita os espíritos, né? Bonzinho, aí ele está perdido no umbral, doutrina kardecista. Então você vê a incoerência desse povo. Vocês negam a ressurreição, mas para que vocês estão dando em favor dos mortos? É muita doideira, irmãos. Por isso que Paulo fala, olha, não dê ouvido à doutrina de demônios, de forma nenhuma. E não é perda de tempo, tá? Você está na presença de Deus, você buscando o Espírito Santo de Deus para renunciar à sua dificuldade, o seu pecado que te rodeia, que te assedia, não. Jesus, ele disse, o que, meus irmãos? Que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, não é em vão a nossa fé, não é em vão a nossa caminhada de jeito nenhuma. E o que pregamos é verdadeiro, Deus não é mentiroso. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não tem um versículo mais ou menos parecido assim, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Negar a doutrina da ressurreição é negar a doutrina da perseverança.
1 Pedro capítulo 5, 8 a 9 diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Timóteo 4,16 diz: fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então, nós não podemos negar a ressurreição, porque negar a ressurreição, negamos a doutrina da perseverança dos santos. Então, isso é muito sério. 7. Negar a doutrina da ressurreição é negar a glorificação dos crentes. 1 Coríntios 15, do 35 ao 49. Tenham mais um pouquinho de paciência, mas é que o assunto é sério. 1 Coríntios 15, 35 a 39. Quem pode ler para mim aí? De corpos serão perdidas todas, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer, um tipo diferente de planta que cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem de glória uma das outras. Já pula para o 49 já, por favor. Da mesma forma que agora somos um homem terreno, algum dia seremos um homem celestial. Então, olha só. A doutrina da glorificação, ela indica que Cristo não apenas redimiu a nossa alma, mas também o nosso corpo. Aquele papo de Jesus só quer o coração é conversa fiada. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 5:23 sobre santificar no corpo, na alma e no espírito. E aí, a sua obra redentora nos atingiu por completo. Porém, a aplicação dessa obra só alcançará sua plenitude quando nossos corpos forem totalmente libertos dos efeitos do pecado. É exatamente o que a Bíblia chama de glorificação dos santos, dos crentes. O propósito da glorificação, letra A glorificação completa a justificação e a santificação. No passado, Cristo, como profeta, nos salvou definitivamente da penalidade do pecado, através da justificativa, de acordo com o pastor Hernando Dias Lopes. No presente, Cristo, como sacerdote, nos está salvando progressivamente do poder do pecado, através da santificação. No futuro, Cristo, como rei, nos salvará definitiva e completamente da presença do pecado, através da glorificação. Então, o que está acontecendo aqui? A santificação, que nós hoje, nós temos dois tipos. Alguns colocam 3 tipos de santificação. Mas, a princípio, temos 2 santificações. A santificação posicional, que tem a ver com posição, que Efésios capítulo 2, versículo 6, fala que através de Cristo nós estamos mortos nos delitos e pecados. Através de Jesus, ele nos coloca em uma condição, sai da condição de pecador, de filhos da ira, e nos faz assentar nas regiões celestiais. Ou seja, nós alcançamos um novo padrão através de Jesus. E tem a santificação progressiva, que é o que foi dito que
está salvando progressivamente do poder do pecado. Ou seja, quanto mais íntimo de Deus, certo? Mais santo eu sou. Eu não sou santo para ser íntimo, eu sou íntimo e me torno santo por causa dessa intimidade com Deus. É coisas totalmente diferentes. Então, meus amados irmãos, a glorificação é o desfecho final da expiação, da santificação, da justificação de tudo isso. É o momento final em que o crente é revestido. Aí Paulo vai dizendo, olha, a semente é semente. Semente não tem beleza. Semente às vezes é quase tudo igual, né? Mas quando nasce um pé de manga, você planta uma semente de pé de manga, vai nascer um pé de manga. Você planta uma coisa, vai nascer aquela coisa que você plantou. E assim somos nós. A gente planta como o nosso corpo de desonra. Quando a gente morre, quando a gente é sepultado, esse nosso corpo que é pecaminoso, essa natureza humana que ainda reside em nós, ela é sepultada. E através de Cristo Jesus, que Cristo foi a primícia dos que dormem, ou seja, a figura principal para te dar essa esperança e essa expectativa, a gente ressurge com Cristo em um novo corpo. Um corpo agora espiritual. Não é um corpo assim, que vai ficar voando, vagando, não. Jesus Cristo, ele recebe um corpo glorificado, que ao mesmo tempo que ele atravessa e entra dentro do cenáculo e diz, Pai seja convosco, é o mesmo Cristo que diz, toca aqui nos furos daqui para Tomé. Então esse corpo espiritual é aquele corpo que não estará mais sujeito à ação do pecado, não estará mais sujeito às tentações do pecado. Esse é o corpo espiritual. Então, para nascer uma coisa, tem que primeiro morrer outra. A semente de trigo, ela precisa morrer para nascer o trigo. A gente precisa morrer para depois ressuscitar com um corpo glorioso. Então, negar a doutrina da ressurreição é negar que um dia nós teremos um corpo transformado, um corpo glorioso. Outro ponto, negar a doutrina da ressurreição é negar a doutrina da vinda de Cristo, do arrebatamento, da parousia de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 50, 54. 50 e 54. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Olha que coisa gloriosa. Você negar a doutrina da ressurreição, você negar a doutrina da segunda vinda de Cristo. E essa passagem, ela faz coro com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao verso 18, que Paulo explica sobre o arrebatamento. Depois vocês leiam aí. Penúltimo ponto, negar a doutrina da ressurreição é negar que Cristo não venceu a morte, irmãos. Continua no 54 até o 57, eu já li o 54, pula para o 55. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere.
E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo venceu a morte. A morte não tem poder, não terá poder sobre nós. Ainda no presente momento nós morremos, mas a morte eterna e a morte não tem mais domínio sobre ninguém. Cristo venceu a morte e vai chegar no momento, no desfechar da história, da glorificação da igreja, dos salvos em Cristo Jesus, é que ele lançará a morte e o inferno no lago do fogo e enxofre. A pessoa está lá no lago de enxofre, com a besta, o falso profeta, Satanás, a morte. Nem imagino, né? Nem pensa. Que a gente fala assim, fulano aceitar Jesus vai para o inferno. Mas o inferno, a morte, Satanás, o falso profeta, a besta, tudo que é de ruim vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, o lugar é terrível mesmo. Então, diante disso tudo, Atos 2:24 fala: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Apocalipse 1:18, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso que ele finaliza com o verso 58, dizendo que o nosso trabalho não é em vão, porque não é em vão pregar o evangelho, não é em vão santificar, não é em vão crer nesta palavra, não é em vão, ou seja, morrer em Cristo, porque nós temos uma expectativa de uma vida eterna. Então a igreja não está perdendo tempo. Quem está perdendo tempo é quem está longe de Cristo, é quem está à margem de Cristo, é quem ainda não arrependeu dos seus pecados. Esses que estão perdendo tempo. Mas graças a Deus que a igreja está de portas abertas, pregando a verdade do evangelho, pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pregando que a cruz está vazia e que ele está vivo para toda a eternidade e pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Essa é a doutrina da ressurreição em Cristo Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vocês percebem, irmãos, como a luta era grande para preservar a santidade da palavra, a santidade da igreja, a santidade dos crentes. Porque deixar uma coisinha entrar, ela vai arrebentando e arrebenta com tudo logo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, te louvo, ó Deus, e te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com os teus filhos aqui nesta noite, ó Deus. Te louvamos pela tua palavra santa e poderosa, que nos dá esta esperança. Meu Deus amado, que através do teu sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor nos escolheu para que possamos ir e dar fruto, Pai. E o Senhor nos traz essa certeza, este conforto, de que o que fazemos para o Senhor não é em vão, que aquilo que nós cremos não é em vão. Ó Deus amado, que a luta que nós travamos e em Cristo Jesus vencemos não é em vão, ó Pai. Porque nós temos essa certeza da vitória. Porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu tudo para que fôssemos vencedores por meio de Ti, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor fortaleça a fé dos Teus filhos, fortaleça a fé daquele que nos ouve, meu Deus. Continue nos dando graça, continue nos guardando e nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Ângelo.